eu resolvi fazer uma aula de surf. Tô quebrada até hoje, corpo tudo dolorido, tudo doendo. E aí eu fui fazer essa primeira aula de surf. Só que era assim, tinha duas opções. Ou eu acordava às 5 horas da manhã e ia para a água gelada de Florianópolis para fazer minha aula de surf, ou eu poderia fazer às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, ficaria um pouquinho apertado com o horário do voo, sabe? Mas ainda dava tempo, mas ficava apertado, não ficava com muita margem, que é uma das coisas que eu ensino em produtividade. O ideal seria acordar às 5 horas da manhã. Coloquei o relógio para despertar, deixei tudo agendado, preparado para esse horário. Só que quando despertou, eu tava sem um pingo de vontade. Falei, prefiro ficar sem surfar, sem aprender, sem fazer essa aula, do que acordar às 5 horas da manhã para colocar aquela roupa super difícil de colocar, para fazer algo pela primeira vez numa água gelada, enfim. Né, todas as desculpas, minha mente se encarregou de criar todos os melhores argumentos para eu não ir. Eu peguei e falei, não vou hora nenhuma. Foi passando o horário do almoço, eu falei, poxa vida, vou embora sem aula de surf. Eu ainda tinha aberto uma janelinha de pesquisas nos stories. 99% das pessoas votaram para eu fazer a aula de surf. E eu falei, não posso, né, deixar, assim, minha audiência no vácuo. Poxa, minha audiência tá falando que eu tenho que fazer e eu não vou fazer. Eu vou fazer esse negócio. Resolvi fazer às 3 horas da tarde. E aí ia ficar com o horário bem apertado. Não sei se você sabe, se chove em qualquer lugar, parece que o trânsito já fica mais lento, né? E começou a dar uma respingada. E ainda em Florianópolis tem umas partes bem congestionadas, assim. E aí eu tava correndo todos os riscos da vida. Só que eu tava de bem com a vida, sabe? Quando a gente tá de bem com a vida, a gente pega um Uber legal, porque quando você tá de mal com a vida, o Uber é pirracento. Mas quando você tá de bem com a vida, o Uber é o mais gente boa possível. Então o Uber foi ali, ó, correndo, costurando todos os carros, não tava nem preocupado se ele ia ter multa ou não, ele só ia que ia, entendeu? Para atender ali e a gente não perdeu o voo. Eu fui sem tomar banho com areia no cabelo, areia aqui, só sequei, troquei de roupa porque não dava tempo. Foi assim um sufoco. Cheguei em cima do horário e para melhorar, o voo deu uma atrasadinha. Então, teve margem suficiente para eu recuperar o fôlego e chegar em Goiânia normalmente. Então, eu estava percebendo o seguinte, quando a gente está de bem com a vida, parece que tudo, né, conspira a nosso favor. Mas quando você está de mal com a vida, aí tudo dá errado. Mas por quê? Tem o segredo, tem a lei da atração, tem a lei do universo, que eu acredito nisso. Mas se você é uma pessoa mais cética e não acredita, tá tudo bem, não precisa acreditar. O grande detalhe é o seguinte, o jeito que a gente fala muda tudo. Por quê? Quando a gente está mal-humorado, quando a gente está de mal com a vida, como que a gente age? A gente chega assim no Uber e fala assim, pelo amor de Deus, moço, tô atrasado, acelera isso aí, por favor. Se você fala de um jeito que qualquer pessoa quer pirraçar. Eu falo que eu descobri que no fundo, eu sou meio pirracenta em alguns momentos, sabe? Dependendo do tom que as pessoas falam comigo, dependendo das pessoas quererem mandar em mim ou não, eu descobri que tem uma Tati pirracenta lá dentro, sabe? Agora, se você é uma pessoa doce, se você fala com educação, se você fala, moço do céu, eu perdi o horário, tô atrasado, será que eu vou perder o voo? O que você consegue fazer por mim? Se você fala com jeitinho, sabe, de uma maneira carinhosa, de bem com a vida, vai conversando, rindo, tal, as pessoas vão querer fazer algo para te ajudar, sabe? Então, é muito disso, é do tom. Tem um filme, é um filme que nossa, esse filme é muito louco. Prenda-me se for capaz. Ele é baseado em fatos reais, é inacreditável. Coisa errada, tá? Não é para aprender com isso, não. A gente extrai as coisas boas e descarta as coisas ruins. Então, só as coisas boas a gente vai reter aqui, o restante você descarta. Um resumo. Leonardo DiCaprio, né, que ele é o protagonista, ele se passou por um piloto de avião, sem nunca ter feito curso, sem ter certificado, sem ter liberação, sem ter nada. Ele se passou por um piloto de avião, por um médico, imagina um médico que nunca fez graduação, que não tem certificado nenhum, de vez em quando tem alguns aí que passa, né? E ele se passou por um advogado. Ele foi procurado pelo FBI por muito tempo, sabe? Ele fez um monte de coisas assim malucas. Mas qual que é a lição que eu extraí de positiva? O restante você descarta que tem muita coisa negativa lá, tá? Por que ele conseguia as coisas? Por que ele conseguia informações privilegiadas? Por que o FBI não conseguia prender ele? Baseado em fatos reais, hein? Por que
que ele conseguia fazer várias viagens, inclusive internacionais, se passar por piloto de avião com toda a farda, ter todo o uniforme disso, ter todos os benefícios de um piloto de avião sem ser inteligente, esperto, né? Tem várias coisas, mas principalmente, pensa uma pessoa educada, pensa uma pessoa que sabia observar o outro ser humano, sabia falar da forma certa, sabia convencer ali, persuadir, tinha todo um jeitinho. Se ele fosse grosso, bruto, sem educação, com certeza ele não teria conseguido 1/3 do que ele conseguiu. Mas com todo o jeitinho dele, com toda a sedução, é uma pessoa extremamente sedutora. Conseguia conquistar ali qualquer pessoa. Com a sedução, com o olhar, com a voz, com o tom da fala, com as palavras certas, com elogios. Ele conseguia as informações que ele precisava para fazer isso acontecer. Então, isso é na nossa vida também. Se a gente for mais educado no dia a dia, a gente vai conseguir muitas coisas.